bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de estudos virtual. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por este encontro. Quero tratar hoje de um tema que me parece um tema de muita relevância e muita dificuldade eu vejo nos alunos, tanto na pós-graduação quanto no cursinho. Qual é o problema que eu vejo? Muitas vezes os alunos não têm a exata dimensão disso, porque na graduação não há um espaço na carga horária para eles aprenderem. Vamos pensar. Praticamente toda semana a gente lê no jornal que o Sérgio Moro bloqueou os bens de A, B ou C. Queridos, ele não bloqueou os bens de ninguém. O que ele fez foi determinar o sequestro de bens. E é isso que eu quero falar com vocês. O tema que nós vamos estudar hoje é o sequestro de bens. Eu quero lembrá-los de um caso, para começo de conversa, eu quero lembrá-los de um caso relativamente antigo, mas que eu vivi esse caso lendo diariamente no jornal. Para vocês, muitos de vocês que me assistem, esse caso é história. Eu estou falando do Lalau, juiz Nicolau dos Santos Neto. Ele desviou, e foi condenado por isso, desviou verbas da construção do Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, do TRT. Então, ele adquiriu apartamento em Miami, ele adquiriu carro em Miami, um monte de coisa. Queridos, vejam, olha que interessante. Você tem um juiz que compra um apartamento em Miami, que compra carros importados, né? Porsche, Ferrari, esses carros todos. Você acha que juiz tem dinheiro para ter tudo isso com o salário de juiz? Não tem, não tem. E aí que aconteceu tudo. Vejam, vamos pensar? Descobriu-se que esses bens foram adquiridos com os proventos da infração. O crime era o desvio de verbas e os proventos foram a aquisição tanto do apartamento quanto do carro. Então vejam, bens adquiridos com os proventos da infração são objeto de sequestro. Todos os bens adquiridos com os proventos da infração serão sequestrados. O sequestro de bens é cabível para isso. Tudo bem? Segunda observação. Quais tipos de bens podem ser sequestrados? Tanto os bens imóveis quanto os bens móveis. Bens imóveis e bens móveis. Lembra do exemplo do Lalau? Apartamento em Miami, bem imóvel, artigo 125. E bens móveis, artigo 132, os dois do Código de Processo Penal. O sequestro de bens pode ser decretado tanto no inquérito quanto no processo. E exige um único requisito: indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Você olha e fala: poxa vida, está com cheiro de proveniência ilícita. Indícios veementes, decreta-se o sequestro. Tá claro? Queria te chamar a atenção para uma última coisa. São poucos os livros que tratam disso que eu vou tratar agora, e o meu é um deles. Existe um sequestro previsto no Decreto-Lei 3240 de 1941. Sequestro previsto no Decreto-Lei 3240 de 1941. Este sequestro se refere aos crimes praticados contra a fazenda pública. Crimes contra a fazenda pública recaem neste Decreto-Lei. O artigo 1º dele tem uma peculiaridade importante. Quais são os bens sequestráveis? Do Código de Processo Penal, são os bens adquiridos com os proventos da infração. Aqui são
todos os bens. Todos os bens podem ser sequestráveis, ainda que não adquiridos com os proventos da infração. Existe uma discussão se este decreto-lei foi recepcionado. Veja, você concorda que ele é mais rigoroso do que o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal limita só os bens adquiridos com os proventos da infração. Já o decreto-lei amplia quaisquer bens, se o crime for praticado contra a fazenda pública, podem ser sequestráveis, quaisquer bens. Existe uma discussão se este decreto-lei foi recepcionado ou não. Existe uma discussão. Atenção agora. Queridos, o lance é o seguinte. No caso, a doutrina, e pela doutrina eu estou falando, professor Gustavo Badaró, entende que o Código de Processo Penal revogou este sequestro. Por outro lado, jurisprudência, STJ entende que este sequestro está presente. Este sequestro continua presente. Tudo bem? Beleza? Ok. Queridos, para encerrar, eu queria falar com vocês sobre uma conversa que eu tive e que me chamou muito a atenção. Eu estava conversando com um seguidor no Instagram, @madeira10, me segue lá, e esse seguidor me falava, não, porque eu conheço pessoas que são juízes só para ter 60 dias de férias e para ir nas festas da Pamages, no meu caso, né, que eu sou juiz aqui em São Paulo, da Pamages no final do ano. E eu fiquei pensando, e olha, pode até ter um ou outro assim, mas a imensa maioria das pessoas não é assim. A imensa maioria das pessoas, dos funcionários públicos, não é assim. A imensa maioria das pessoas que querem ser funcionários públicos, não é assim. Nós temos sonhos, nós temos utopias. E eu sei que o sonho é difícil. O sonho, a gente olha, ele está ali no horizonte, e eu adoro, essa fala não é minha, é uma frase que foi dita pelo Eduardo Galeano, embora também não seja dele, mas a utopia, o sonho, eu olho, ele está ali no horizonte, e eu caminho até ela. E quando eu chego, a utopia não está mais lá, ela avançou. E eu vou de novo atrás dela. E quando eu chego, ela também não está lá. E eu vou mais para frente, e também não consigo atingir a utopia, atingir o sonho. E aí eu me dou conta, aí eu percebo, não é para isso que serve a utopia. A utopia nunca será alcançada, mas a utopia serve para me fazer caminhar. Eu sonho com um país melhor, eu sonho com pessoas melhores, eu sonho com um Guilherme Madeira melhor amanhã do que ele é hoje. E é para isso que me para isso que me serve a utopia. A utopia me serve para fazer caminhar. Quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver pesando, lembra de qual é o seu sonho, lembra de qual é a sua utopia. Eles vão te fazer caminhar. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes sempre. Valeu!